O maior naufrágio é não partir. Frase de Amir Klink. E por vezes, Blanco, a gente não parte porque a gente acredita que onde está é que é o porto seguro. Mas quando na sua vida profissional você partiu, mesmo quem estava no porto com você, eles chamam de louco? Olha, eu ainda não tive esse momento, sabia? É mesmo? Exatamente. Eu tenho um histórico profissional, principalmente, de ser comprado. E nesse momento de ser comprado, eu sou um cara muito veloz na tomada de decisão. Eu reflito e ajo. Eu costumo dizer que, como um animal, eu seria um guepardo, veloz. Mas aconteceu uma coisa na minha vida pessoal, sim. Em 1990, eu me candidatei a um mestrado, uma bolsa de estudos para mestrado do Conselho Britânico. Em 1990, um santista, filho de imigrantes e tal, saí da cidade de Santos, onde torcedor de Santos. Torcedor, sofredor. Cara, eu peguei e fui morar na Escócia. Eu falava inglês muito mal. E, de repente, eu estava lá, cheguei até a usar o kilt, que é o saiote deles, e fui fazer o meu mestrado em International Bank, que era uma coisa totalmente fora da caixinha, e foi uma coisa de se atirar mesmo, né? Blanco, e dentro da vida escocesa, ficou lá quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Qual o maior impacto quando chegou lá em termos de cultura? Tipo assim, caramba, aqui é diferente. E aí eu digo diferente não em termos apenas do visual, da geografia, mas do sentir. Olha, uma coisa que eu aprendi é que gringo, quando vai para esses países exóticos, só se relaciona com outros gringos. Porque o cidadão do país, ele te dá bom dia, boa tarde muito educadamente, mas ele não te convida para ir na casa dele. Então, eu convivi com uma verdadeira Torre de Babel. Eu tinha amigo filipino, paquistanês, turco, francês, boliviano, ou seja, uma coisa muito interessante. Então, é um caldeirão de culturas que a gente absorve demais, e as pessoas todas têm um interesse mútuo. Eu naquela época, imagina, 1990, a internet não estava nem perto de acontecer. Então, assim, o conhecimento que a gente tinha além da rua do lado era muito pequeno. Eu gostava de geografia, gostava de história, então não me perdi, mas é engraçado, eu conheci um sujeito da Costa do Marfim que tinha 4 esposas. E quando ele contou isso na rodinha que nós estávamos, foi um choque coletivo. Então, assim, pequenas coisas que a gente vai... Choque em alguns, inveja em outros. Ah, sim, sim. Mas amigos invejosos. Mas ele dizia que o custo é muito elevado, então tem que saber maneirar. Agora, 1 ano e meio ficando lá, o que a Escócia ou o escocês, na sua visão, tem de melhor e de pior? Olha, eles são muito sérios, muito produtivos. Essa coisa da palavra, eu nunca me esqueço quando eu despachei as minhas malas para o Brasil. Me apareceu um belo dia lá, o dia que estava marcado, um sujeito que mais parecia um homem de Neandertal. Um sujeito muito esquisito, né? Com uma carretinha. Ele falou, eu vim pegar as suas mochilas. Eu falei, meu Deus, isso nunca vai chegar no Brasil com este cara e com esta carretinha. Chegou no Brasil na data que ele tinha previsto. Ou seja, nós aqui, a gente acaba... Para a gente confiar em outra pessoa, ela tem que ter toda uma aparência, ela tem que ter todo O arquétipo é até mais visual. É verdade, a primeira impressão. Lá não. Lá as pessoas, quando elas falam, elas fazem. E todo mundo... E quando se cria esse ambiente de confiança, a vida anda melhor, a vida anda mais fácil. Você elimina uma série de pequenos estresses que estão na tua cabeça, que aqui não, aqui a gente fica preocupado com tudo. E lá na Europa, principalmente, em geral, isso não acontece, né? Agora, o que tem no Brasil que lá você sentia falta? Nós temos uma capacidade de criar um certo grau de intimidade a partir de uma conversa. O nosso relacionamento, parece que a gente se conhece há anos. Isso, lá com a Gringolândia, isso não acontece. Lógico, existe muita... o cara se finge de amigo, já vai na minha casa e nunca te dá um endereço, essa coisa bem de brasileiro. Mas assim, nós recepcionamos bem o outro. Nós somos naturalmente mais cativantes de alguma forma. E dentro da sua jornada de mais de 40 anos,
Fernando, trabalhando intensamente em mercados ultra competitivos. Isso lhe fez, por causa dessa decisão, excluir outros prazeres da vida. Uhum. Do que você mais se arrepende? Olha, a palavra arrependimento, ela não está no meu dicionário. Somos dois. Eu costumo dizer que se eu estou vivo e se a vida é a coisa mais importante, é porque tudo valeu a pena. Exatamente. Eu não fiz nada que eu não tivesse pensado, que eu não tivesse refletido a respeito. Eu fiz bobagens, mas foi uma bobagem que, à luz do ferramental para a tomada de decisão naquele momento, fez sentido. Provou-se ser uma bobagem, mas como que eu vou poder dizer que eu me arrependo se eu analisei todas as variáveis? Então, eu não trabalho com isso. Ora, se eu pudesse voltar 30 anos atrás, talvez eu tivesse ido fazer ciclismo, que é a minha paixão, na Bélgica, participar das clássicas do ciclismo belga e ver o Tour de France todo ano. Eu tinha dinheiro para isso, eu tinha poder para tirar as minhas férias. Mas não, eu usava isso para... Eu tirava poucas férias, trabalhava demais. Então, não é exatamente um arrependimento, porque eu sabia que eu podia fazer essas coisas, não fiz por opção. Se eu fiz por opção, é isso aí. Há esportes que a gente escolhe e outros que escolhem a gente. Eu costumo dizer, quando a gente é não apenas um praticante, mas um fissurado, um obstinado por determinada arte, no meu caso a arte marcial, no seu caso o ciclismo, há muito da gente lá. Né? Qual é a característica que você encontra no ciclismo e que você não conseguiu vislumbrar em outro esporte? Não quer dizer que não exista, mas que para o Fernando existiu lá. Eu vou te falar algumas coisas. Eu entrei no ciclismo aos 15 anos. 15 anos? 15 anos de idade, Eu vinha do hóquei sobre patins, que no Brasil é um esporte absolutamente exótico, né? Meia dúzia de clubes. Em São Paulo? Em Santos. Em Santos mesmo? Santos tinha os 2 melhores clubes de hóquei sobre patins do Brasil. Olha só, não sabia disso. Os nomes, como é que eram? Clube de Regatas Santista, o Azulão, que era o meu, e o Clube Internacional de Regatas, que era o Vermelhinho, que era o rival da Rua do Lado. E o pau fechava que nem o rock pau americano? Fechava, sim, porque a briga da quadra às vezes ia pra rua. E o stick de madeira, né, aquele negócio assim, é uma arma de fogo, né? Mas era um esporte por equipes, onde eu, sem falsa modéstia, eu era considerado o melhor goleiro juvenil do Brasil, mas o meu time era um time muito fraco. Então eu aparecia muito no jogo, porque vinha aquelas boladas o jogo inteiro, eu defendia um monte, mas tomava algumas, né? Depois eu fui para o ciclismo, porque meu avô foi ciclista em 1930, meu vizinho, grande amigo, virou ciclista pouco tempo antes. Eu falei, também vou correr que nem meu avô, que nem meu vizinho. Qual a sua primeira bicicleta? A minha bicicleta foi uma Caloi 10 mesmo, sem vergonha, pisava 20 quilos aquilo, era uma tortura, né? E aí tem uma coisa que me leva muito parecido com a minha vida pessoal. Eu fui um campeão do ciclismo? Não. Por quê? Porque a minha obsessão sempre foi pelos aspectos intelectuais do esporte. Eu me tornei um historiador, um colecionador de revistas, vídeos de competições. Eu já tive blog, eu já fui entrevistado, eu sou conhecido na Europa pelos alguns grandes nomes do ciclismo europeu por causa do meu conhecimento. Os europeus ficam chocados como um brasileiro que deveria entender de futebol entende tanto da história do ciclismo deles. E a indisciplina. Eu vou fazer uma confissão. Eu não sou um animal disciplinado. Eu acho que se eu fosse disciplinado eu teria ido mais longe no esporte e teria ido mais longe na carreira. Mas eu tenho um problema de ter uma mente muito inquieta e eu não consigo focar integralmente. Lógico, quando eu tinha 20, 30 anos, eu nem conseguia, porque eu era um técnico. Na medida que fui virando gestor e líder de grandes equipes e CEO, essa coisa toda, a minha cabeça, naturalmente, ela foi se expandindo. E controlando as pontas. Exato. No ciclismo, ou como qualquer esporte de alto nível, a disciplina é fundamental, porque você acorda de madrugada, você se alimenta que nem um monge, você vai para a cama cedo, a namorada que se dane. Eu não nasci para isso. E na vida executiva, a minha concentração para as tarefas, hoje eu sou muito mais um sujeito que pensa na equipe. Meu grande foco é na equipe, porque a equipe executa trabalhos bem feitos. Então, eu me preocupo com o olhar daquela funcionária,
com a forma que o colega se comunicou, porque aquilo pode ter um problema pessoal envolvido. Eu dou um jeito de puxar, com um jeitinho, e conversar, e tentar entender, tá tudo certo, beleza, vamos junto. Agora, os detalhes técnicos, eu deixei eles para o lado faz muito tempo. Inclusive, eu estou estranhando, porque eu fiquei 10 anos longe da vida corporativa, e quando eu voltei, eu encontrei líderes, grandes líderes, muito folhados, que vivem a tarefa. Isso, para mim, é um negócio quase como uma aberração. E seria isso, Fernando, o principal erro hoje em dia dos gestores que se dizem como líder, e eu digo se dizem porque eles se consideram e não os outros os consideram como líderes, mas a gente vem de, vamos pegar aqui um espectro de 3 gerações, chefe, gestor e líder. Uhum. Hoje não dá mais para dizer que é chefe, é feio, mas tem muitos. Gestor era a palavra da moda há 15, 20 anos e estampava capas de revista. E hoje em dia você ser considerado só como gestor é feio para a sua imagem. Tá? Mas, então, dentro do aspecto atual da liderança, qual é o principal erro dentro das empresas? Bom, quando você coloca a coisa nas 3 camadas, em 1989, um caso clássico, eu trabalhei num banco chamado Yoship Bankers Trust, que era um banco gaúcho que se juntou com os americanos do Bankers Trust. Nunca me esqueço, assim, a hierarquia, presidente, vice-presidente, diretor, diretor adjunto, superintendente, gerente executivo, gerente... Faria a casta indiana, exatamente, 5 etapas. Exatamente. O presidente era uma figura, assim, mítica, né? Você tinha que acreditar que ele existia, mas você não via. Vice-presidente você também não via, ficava em andares longe, não se misturavam. Bom, para a informação descer ou subir, demorava uma eternidade. Ok, o que fizeram? Os gurus, os MBAs, reduziram, achataram. O que acontece hoje, Dal Bosco? O líder está envolvido na tarefa junto com a equipe. Que bonito, né? Isso é cultura startup. Mas quando você vai para uma corporação clássica, quando você achata e tem muita gente trabalhando embaixo, o que acontece? O líder espirra, o estagiário pega pneumonia. Entropia. Não tem mais filtro. Antigamente havia algum filtro. Então, assim, eu gosto muito do conceito de pêndulo, né? Você tem um pêndulo. Então, o pêndulo vem para um extremo, depois ele volta para o outro. De repente, você que está me vendo aí, para e pensa você sair de 7 níveis hierárquicos para 3. E o teu líder não está tomando conta de você, porque ele está preocupado com a tarefa dele. Ou seja, nunca as pessoas foram tão importantes. Porque tem pouco gestor, tem pouca camada de gestão. Então a base da equipe, hoje, ela é muito mais importante quando eu estava na base há 40 anos. O que acontece? Nunca a base foi tão mal cuidada. Não é por outro motivo que você tem uma epidemia de pessoas afastadas. Por quê? Porque os chefes são maus? Não, hoje eles são muito mais educados do que eram na minha época, onde era tudo um bruto. Hoje eles são educados, são cuidadosos. Assim, você sabe como é que é, né? As pessoas, tudo é preconceito, então todo mundo é muito, muito cuidadoso na hora de cuidar da equipe, falar com a equipe, mas não cuida. Está tão focado na sua tarefa, você quer eu vejo CEOs, eu vejo diretores, porque eu sou mentor de muita gente também, além de ser executivo, né? E isso vai causar, já está causando, mas vai causar uma coisa muito mais séria no capitalismo como a gente conhece hoje. Muito risco numa ponta e muita gente doente na outra. Isso não vai acabar bem. E dentro desse universo corporativo, quem que é a pessoa que mais você tem prazer de estar longe? Quem você mais tem prazer que possa lhe fazer, de fato, uma falta agradável? Pois é, né? Eu tenho poucos, sabia? Eu lembraria de um particularmente. Quais eram as características? Era um politiqueiro. Era um politiqueiro que ele assumia quase que um filho, como um filho determinadas pessoas, e ele desprezava os demais. Um sujeito bastante desequilibrado emocionalmente e tal,
mas que tinha um poder absurdo dentro de um banco que eu trabalhei. Ele brecou a minha carreira, até que eu saí, e tive sorte, né, que eu saí de diretor para CEO de uma seguradora, né? Mas foi uma experiência muito ruim, muito ruim. O meu primeiro emprego também foi muito ruim. Por quê? Porque era uma corretora de commodities, que na época chamava commodities, hoje em dia se chama derivativos, né? E tinha um acionista majoritário que me colocou lá, e tinha uma garotada, que na época tinham 26, 27, 28 anos, todos eles. E eu era um estagiáriozinho, estava na faculdade, saí de Santos e tal. E o meu chefe, por acaso, era um sujeito tão boçal, mal educado. Mas a gente está falando em 1983, é muito tempo atrás. As pessoas, hoje em dia esse sujeito não se criava, né? Tomaria vários processos, inclusive, por assédio, grosseiro. Cancelado no offline e seria cancelado no online. Não, era um gênio, inclusive, ficou trilhardário. E eu pedi as contas, porque eu não falei assim, eu não gosto desse tipo de gente. Eu não gosto de gente estúpida. E aí eu fui para banco, aí fiz carreira em banco. Mas é engraçado você ter 40 anos de carreira, quando uma boa parte dos meus seguidores tem menos de 40 anos de vida. É engraçado quando dá para traçar, né, uma linha no tempo e as diferenças culturais, né, como a sociedade muda, e eu vejo isso refletido no trabalho. Agora, Blanco, na área financeira, você esteve imerso, né, dentro desse universo ultra competitivo. Tem que ser, de fato, um filho daquilo, né, para virar trilhardário? Ou lá no topo chegaram pessoas que realmente são da boa fé ou da boa intenção? Eu conheço alguns da boa intenção e conheço alguns que não valem água que bebe. A questão de ficar trilhardário é você estar no lugar certo, na hora certa, com a competência. Então, por isso que eu te falo que eu conheço gente que nunca puxou o tapete de ninguém e que está no topo, nos caras mais ricos do mercado financeiro. Mas tira o dinheiro e pensa no crescimento de carreira, que óbvio tem uma alta correlação positiva com a renda, com a grana. Você tem que ter uma casca muito grossa para chegar lá em cima, né? Porque isso em qualquer lugar, né? Quanto mais para o alto você chega, você está mais sozinho, você está mais visível. E aí aquela questão, né? Tudo tem um preço. Você quer pagar o preço para aquilo? E quando a gente faz essa pergunta num planejamento de carreira, muita gente muda aí a frase do que quer. Eu quero, porque eu quero ser CEO, né? Olha, mas tem isso e funciona dessa maneira. Você quer pagar esse preço? Porque no longo prazo, estar em cargos de alta direção em grande parte das empresas cobra um preço muito caro. Exatamente, eu paguei o meu preço, né? Eu tive uma depressão horrorosa com 48 anos de idade, fiquei de cama, acabou o casamento, acabou o dinheiro, acabou tudo. E eu voltei, pumba, resgatado há 18 meses. Então, eu como mentor, eu tenho essa capacidade de ser uma enciclopédia ambulante do que funciona, do que não funciona. Mas, olha, eu vou te contar, cada um de nós, eu desenvolvi esse conceito a partir da minha própria experiência, cada um de nós nasce com um motor emocional. Você pode ficar mais forte, porque você puxa mais ferro, você pode ficar mais ágil porque você faz mais alongamentos, tem um monte de coisa que você mexe no físico, mas no emocional, você tem terapia no máximo para não te deixar sair do prumo. Cada um de nós nasce com um motor emocional, assim que eu defino. Alguns nascem com motor de Ferrari e outros nascem com motor de Fusquinha. Quem nasce com motor emocional de Fusquinha tem que passar a vida dando volta na praia, em volta da praça, porque o motor é pequeno, tem que fazer coisa bucólica. Quem quer estar no alto da hierarquia tem que ter motor de Ferrari, de Porsche, de Maserati, sei lá. O que aconteceu comigo? Por que eu não culpo meus chefes pela minha depressão? Óbvio que teve alguns que foram bastante babacas, mas a culpa não é dele. A culpa foi como eu absorvi aquilo e eu forcei o meu motor além do que ele tinha capacidade. Então é assim que as pessoas são derrubadas ou se derrubam. Elas não têm uma noção clara, o tal do autoconhecimento que tanto se fala. Na verdade, saber quantas cilindradas tem o teu motor e ver se ele aguenta aquela encrenca lá.
E aqui na rua, quando você morou 7 anos na rua, qual é a maior dificuldade? Pessoas tentando lhe agredir? Ou é aquela questão de não ter a residência, o frio? O que você mais sentia? Não suportar no sentido de tem que sair disso daqui o quanto antes? Na realidade, o frio as pessoas te dão coberta, a fome as pessoas te dão comida, mas o respeito entre algumas pessoas que você tá sozinha, a pessoa já tá querendo algo de, vamos dizer assim, sexual com você. Mulher na rua só presta pra sexo. Se você for no abrigo, essa é a maior dificuldade. Não há abrigo para mulher, só há abrigo para homens. E o que cobrou o preço antes? Saúde física ou mental? Mental, totalmente. Mas foi de uma hora para outra, Blanco? Ou veio dando indícios e você não aceitando? Isso. Porque eu pego uma rebarba disso, né? Mas gerações Baby Boomer X e Y, eu costumo dizer que a gente fomos criados a ser a geração do cara com a cueca por cima das calças, ser o super-homem, e se tivesse alguma fraqueza a gente não podia admitir. Exatamente. Se tivesse fraqueza tinha que vir de fora, inclusive a criptonita que nos afeta, mas fraqueza de dentro não. Genial isso. Eu não posso dividir isso com meu colega. Muito menos eu posso falar para algum amigo, amiga ou ao RH, nem pensar que eu estou indo numa terapia. Exato. Quando a gente vai ir pro jovem de hoje em dia, e o cinema reflete a sociedade em grande parte, o super-herói está aí emotivo. O super-herói tem sentimentos que antes a gente não via. Exato. O que veio dando indício e você não deu bola? O meu grande problema, eu nunca fui aquele depressivo que fica no quarto escuro chorando. Existe esse tipo. O meu problema eu tive a minha psiquiatra da época disse que era uma depressão fóbica. O mal-estar emocional, a repercussão dele, a consequência dele era medo de dirigir, principalmente em pontes e viadutos e túneis. Mas isso tinha alguma relação por ser uma ponte? Exatamente. Qual era o problema? Eu estava em estado de sofrimento com a vida executiva, isso com 45 anos de idade, 38, 40. Estourou lá aos 48, mas 48, começou a dar um indício aos 45. Isso, porque aí um dia eu tive uma crise de ansiedade na curva do S que tem na Marginal Pinheiros, na usina da Traição. Nunca me esqueço disso. Uma vez eu tive dentro de um túnel da Imigrantes. Por que é isso? Eu não respirava, achava que ia morrer. Eu não sabia que era crise de pânico. Estou falando de 96. Eu tinha 34 anos de idade. E isso foi piorando. Foi dando sinais. E aí, quando eu senti que eu não estava bem, fui no médico. A médica explicou, você tem que reduzir, não sei o quê, muda de vida. E eu cheguei em casa e falei para a esposa da época, eu tenho que mudar de vida. Você precisa tomar um remédio que mude esse teu problema, porque não é possível, troca de psiquiatra, onde é que já se viu você... Ou seja, o macho baby boomer, que eu sou um baby boomer novinho, quase da fronteira do X, é o provedor da casa, é o cara que é exemplo para os filhos, e isso, enfim, eu não concebia, né? Eu passei a ter pânico em toda hora, e eu não falava para ninguém, morria de vergonha. Até que um dia a coisa ficou tão feia que eu passei a me sentir mal tomando banho, assim, só porque a espuma do shampoo caía na cara, eu vou morrer. Aí um dia eu falei pra ela, olha, eu vou sair, ela fez um escândalo, não vai, porque não vai, porque não vai. Aí eu peguei, pedi as contas e cheguei em casa e falei, olha, eu me demiti, se prepara, porque tinha dinheiro, não era... Mas assim, eu tô falando tudo isso porque as pessoas, eu vejo pelas minhas histórias no LinkedIn, eu não escondo, eu falo uma vez por semana que eu tive algum problema, eu encaixo a história. Porque eu fico impressionado como 2023 ainda tem tanta gente sofrendo em silêncio. Não pode. Grande parte. Não pode. Assim, o sujeito... Eu falo por mim, porra, eu não vou pagar escola cara pro meu filho. Que pai sou eu? Meu, teus filhos se querem vivo. Não querem um pai que paga escola de cama. Existem casamentos tóxicos onde ou a esposa ou o marido, seja lá quem for... querem o status ou querem um olerite gordo do contraparte. Porque senão aquilo lhe tira do clube social que você faz parte. Do condomínio que você mora. Então, assim, quem está me assistindo aqui, deixa eu olhar direitinho para a câmera, assim,
Não permita que ninguém faça mal para você. Porque a gente se faz mal na medida que a gente não se permite parar de sofrer. Isso incomoda pessoas, às vezes da família, às vezes da vida social. E a resposta é: dane-se. Você é mais importante do que todo mundo. Até do que seus filhos. Porque se você não estiver bem, os seus filhos não estarão bem. Guarda essa mensagem. Blanco, aos 48 anos veio o... Joguei a toalha. Jogou a toalha. Pedi demissão. Os anos seguintes foram de enorme dificuldade, em vários aspectos, no sentido de saúde mental, saúde física acompanha, e saúde financeira também começa a cobrar o preço. Natural. Porque o input também começa a ser diferente. Consequentemente, o output, né, a saída, também aí é um resultado, né, daquela entrada diminuta. Qual foi o ano ou o período de maior estresse da sua vida? Foi quando deu o baque ou depois enfrentar as consequências da saída? No meu caso, Dal Bosco, foi principalmente quando a grana acabou. Demorou quanto tempo? Demorou 4 anos. Porque uma das coisas que eu fiquei muito prostrado para as coisas práticas da vida. Eu deixava por conta da esposa na época, né? Eu não olhava a conta corrente, eu não cuidava do dinheiro. E foi se gastando, como se eu tivesse um emprego. E eu, tonto, achava que tinha tanto guardado que aquilo nunca ia acabar. E um dia acabou. Foi um choque saber que tinha rotativo do cartão, que tinha cheque especial na parada. Foi um choque para mim. Aí eu falei, nossa, eu trabalhei tanto, fiquei doente, e agora aos 52, 53 anos de idade eu tô, né, no vazio, né? E aí foi um choque muito duro. Eu achei que eu ia ter um troço mesmo, assim, sabe? Porque não dava para acreditar que eu estava naquela situação. Sobrou o apartamento da família, que ficou para a esposa, ex-esposa, e para os meninos, né? E eu fui morar com a mãe e fui me reconstruir como mentor, dando aula, algumas consultorias aqui e ali, né? A mãe adorou, ou não? A mãe adorou. Mesmo após os 50 anos, a mãe adorou. Ela não gostou da separação, né? Claro. Mas tinha o filho do lado e tal. Mas o que o divórcio representa? Porque muita gente hoje celebra o divórcio de uma forma muito poética, né? E por vezes, nossa, mas você se livrou daquele traste, você se livrou daquela mulher, etc. Mas eu já falei isso inclusive aqui na mesa em um outro episódio, mas é um tipo de velório, né? Porque a gente se cria uma expectativa. Lógico, e com filhos pior ainda. Qual a maior dificuldade desse período, Blanco? Porque Olha, vai ter milhares, e tem milhares agora de pessoas, né, acompanhando cada vez mais esse tipo de conteúdo aqui. E algo que eu me sinto muito orgulhoso de conseguir trazer para essa mesa, mas para a transformação deles, delas que estão aqui, ó, me vendo e lhe vendo nesse momento, é que eles podem aprender algo com os nossos acertos e os nossos erros. Natural. E eu acho que muita gente, com essa sua fala a partir daqui, sobre o próprio divórcio, vai lembrar do que aconteceu em casa, na casa dos pais, ou da sua própria relação amorosa. Ou talvez no futuro, se está tudo bem hoje, tem que ter uma provisão para que as coisas desandem, né? Olha, um divórcio é um fracasso. É uma crise. Que nenhuma contratação que a gente tem que demitir, que mesma coisa. Ninguém sente orgulho da demissão. Não dá para sair feliz dando risada, né? Alguma coisa fracassou no meio do caminho e dói, e tem que ter luto. Hoje em dia tenta se romantizar tudo, exato, né? Exato. Tudo. Então é aí que eu queria chegar. Tem a demissão, como é que chama? Humanizada. Então o sujeito foi mandado embora por qualquer motivo e chega na mesa dele e tem um pacote com doces e tal. Como as pessoas são tão primárias. A fila do aplauso, né? É isso. É como se a demissão fosse algo que... Uma combustão espontânea e a pessoa não tivesse um passado antes da demissão. Ninguém é demitido, ou raramente é demitido, sem uma série de frustrações antes.
O que você faz? O sujeito está arrasado não só pela demissão, mas pelo tudo que ele sofreu antes. Aí você dá para ele um saco de bombons. Eu sinceramente, eu não entendo isso. Eu acho que tem que ser absolutamente humanizado na medida que o seu líder se apresente para dar uma explicação sólida. Você está sendo desligado pelo motivo tal, tal, tal. Eu lamento, mas não é mais possível. O que é que os líderes fazem? Manda o RH demitir o cara. Eu já vi diretor ser demitido pelo RH, porque o presidente era tão covarde que não mandou. Isso faz anos. Espero que não tenha mais isso por aqui. Mas, cara, você pode dar uma Maserati pro cara, porque ele vai sair com tanto ódio porque ele foi demitido pelo RH e não pelo líder dele, sendo um diretor, imagina. Ou seja, qualquer situação de crise que vai gerar uma perda, pode ser uma perda financeira na tua operação, pode ser uma perda de um casamento, pode ser uma morte. A gente tem que reaprender a sofrer, eu acho, sabe? Sofrer. E dizer, olhar para a câmera assim, olha, eu me ferrei assim, assado, cozido, mas superei. Porque fui forte, porque sou resiliente. Não tem nada de errado nisso. Só que as pessoas estão intolerantes ao sofrimento. Parece que elas buscam a felicidade o tempo todo e nunca teve tanta infelicidade, porque nunca se vendeu tanto remédio psiquiátrico. E para idades muito jovens. Eu tenho enteados pré-adolescentes que têm menininhos na sala tomando alguma coisa parecida com Rivotril, sei lá. Crianças com 7, 8 anos querendo ou tentando suicídio. É um negócio fora do normal. Tem alguma coisa errada nos pais, nos educadores, nos líderes empresariais. Isto tem que mudar. A vida corporativa vai ficar inviável. Por exemplo, eu li ontem sobre o Quiet Ambition. Quiet Ambition, que teve aquele quiet quitting, né? Que as pessoas começaram a pedir demissão silenciosa. Agora tem a Quiet Ambition, que é uma nova definição. Sabe qual é? Não quero ser promovido, muito obrigado. Cara, eu sou de uma geração que a gente se matava para ser promovido. De todos aqueles andares do organograma, hoje os caras não querem ser promovidos. Por quê? Porque quanto mais sobe, mais pressão, mais cobrança. Ah, mas você vai ter um carro da empresa, dane-se, não quero. Ah, mas você vai ter o dobro do salário, obrigado, não quero. Tem um episódio que gravei aqui com o Regis Lima, atual diretor na Lumen IT, e a gente falava muito isso. Ele estava na questão da abordagem geração mais nova, principalmente Z, onde não tem a ambição de muitas vezes querer alguns compromissos. E o que é o compromisso? É um preço que se paga para aquele cargo acima. Porque, de certa maneira, eles não estão errados na perspectiva que eles foram formatados a ver. Porque eles olham o pai, a mãe, com uma vida aqui, financeiramente talvez tem tudo, mora em Alphaville, tem tudo em volta, mas um vazio enorme aqui dentro, que eles falam assim, o quê? Ter tudo, mas não ter nada, e esse nada dentro é também não ter um propósito, e eu não entender o porquê estou aqui. Não. Passo em frente, beba dessa água suja que eu não quero. Exato. Olha, eu vou dar um exemplo de família agora. Meu filho Fábio, de 36 anos, psicólogo, mestrado, diabo a 4. Filho mais velho. Um belo dia, ele tinha uns 20 anos, 19, foi fazer o vestibular e teve uma festa grande, amigos, um monte de gente em casa, tal, e todo mundo, ô Fábio, e aí, como é que tá o vestibular, tal? Ele assim, vai fazer GV? Todos perguntavam, porque eu sou GVzista, tal. Vai fazer GV, Fábio? Ele falou assim, não, eu passei, mas não vou fazer GV. Vou fazer psicologia. Você é maluco? Choque na sala, né? O pai, banqueirinho lá e tal. Por quê? Ele falou assim, para cuidar dos loucos amigos do meu pai. Ele tem 36, ele tinha 20, isso deve fazer 16 anos, 17. E tá cuidando? Tá na psicologia clínica? Até hoje. E se especializou em psicologia do esporte, tratando de quê? Do sofrimento do atleta de alto rendimento. Que é um assunto longo, porque a vida do atleta de alto rendimento e do alto executivo é a mesma coisa. Ele está em São Paulo? Não, está em Torino, na Itália. Senão ele tinha que estar aqui com a gente. Ele é um cara que tem muito a dizer. Quando ele vir de visitar... Ele vem agora, em metade de outubro ele está aqui. É mesmo? É. Ó, ele vem para cá. Traz ele?
Trago, com Vamos trazer prazer. essa pauta. Sou fã dele. Então, vamos trazer essa pauta. Escrever um livro e tal, é uma fera. E eu, por conta do ciclismo, eu aprendi muito isso, né? Que a pressão que o atleta de alto nível tem é muito parecida do que o alto executivo tem. Tem dinâmicas diferentes, naturalmente. Mas a cobrança pela alta performance, pela produtividade. O foco, os holofotes em cima do cara o tempo todo. E tu sabe que nós temos uma certa crise de etarismo hoje em dia, onde as pessoas... Eu tenho muitos amigos de 50 para cima, e o sujeito perde o emprego e não se recoloca, tem uma imensa dificuldade. Eu sou uma aves rara. Com 60 foram me buscar em casa. Sinceramente, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Eu achei que eu ia passar o resto da minha vida cuidando enfim... Fazendo bicos. Porque eu não fazia de forma estruturada. Eu brinco que eu era um biscateiro de luxo, porque de fato alguém me chamava para alguma coisa, eu ia. Hoje não. Hoje eu tô aqui contigo porque a gente tem um trabalho juntos. Justo. E eu tô me estruturando para a vida pós-executiva de uma forma profissional e estruturada. Mas o que acontece? O alto executivo, quando ele não se prepara emocionalmente e ele sai dessa posição da ribalta, né, de estar o sujeito é o CEO, o sujeito é o diretor, o vice-presidente, não sei o quê, ele perde o chão, porque ninguém liga mais pro cara. Antes ele tinha que dizer, não atendo, não posso, quer almoçar? Não. No dia seguinte, ninguém quer almoçar com ele. O atleta de alto nível é a mesma coisa. Você tem os holofotes em demanda da imprensa o tempo todo. Um belo dia, tu vai assistir uma competição, tendo ganhado 10 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, ninguém vai te entrevistar. E muitos dos atletas, ao invés de sair na alta, exato, como por exemplo um Pelé saiu, exato, insistem, ou pela falta de planejamento financeiro anterior, ou porque não sabem, entre aspas, fazer outra coisa, ou não se planejaram para desembarcar para esse check-out corporativo. Exatamente. Né? E aí, um outro tipo de impacto bate. Né? Que é a crítica. É a mesma coisa, você assim, o sujeito foi CEO de uma grande corporação global, de repente ele está sendo diretor de uma empresinha de esquina, ele perdeu totalmente o brilho, o prestígio, e eu vejo, o sujeito não sabe parar, é o que você colocou. O atleta é a mesma coisa, o sujeito ganhou 5 vezes o Tour de France e ele quer continuar, ficar batendo lata na estrada, e é criticado, e ele não sabe parar, e por isso que a psicologia do esporte hoje é tão importante. Eu tenho uma brincadeira, que é uma brincadeira muito séria, que os RHs deveriam levar a sério. E eu vou falar para as minhas amigas do RH. Todo mundo que é promovido deveria ganhar um programa de mentoria. Porque quando você é promovido, você atinge o seu novo patamar de incompetência. Você era o melhor analista, o mais sênior, vai ser o mais júnior dos coordenadores. E você vai passar a gerente, vai ser o mais júnior dos gerentes. Aí as pessoas acham que o sujeito é CEO, o Dal Bosco, e acham então que ele sabe tudo. Ele começa a saber bastante depois de um tempo. No começo ele é um CEO júnior, trainee de CEO. Os diretores, muitas vezes, feras, jantam esse jovem CEO. Porque você, para ser o líder do Wolfpack, você tem que estar muito bem preparado. E o que acontece? As empresas vão jogando o cara para cima sem a menor noção do que é liderar uma equipe de pares. Os caras eram pares, iguais. De repente ele vai para cima. O que é que eu faço? Alguns não fazem nada, alguns batem em excesso para mostrar que mandam. Ou seja, tem uma série imensa de problemas que uma mentoria, na medida que o sujeito é promovido, vai dizer, vem cá, filho, tu vai ser promovido daqui a 2 meses, vamos conversar. Dá o caminho das pedras. Foi promovido, começa a ter as dores, né, da promoção. Não se faz isso. As pessoas, porque hoje em dia também os líderes de cima não têm cuidado. Promove o cara e deixa ele se ferrar sozinho lá. Boa sorte. Uma garotada nova hoje em dia que está numa onda disso, né, de muitas vezes buscar o suicídio ou mesmo a droga. Qual é o conselho que você pode dar para eles? É para não cair nesse mundo, porque é um caminho sem volta. Porque às vezes o conselho de um pai e de uma mãe é mais vantajoso do que cair no mundo das drogas, porque o mundo das drogas não tem volta, é caixão ou cemitério, né? É 2 opções, né? Então é isso. Eu sou usuário e quero sair dessa vida, só que não tenho forças para lutar. Fernando Blanco, quando acontece o seu
Burnout, palavra da moda. Isso. Aos 48 anos, quando nem se usava essa expressão. E isso perdura por 12 anos. Até próximo aos 60. É onde, como você fala, foram me buscar. O que aconteceu aqui? Onde você esteve? Porque o Fernando, antes que ele tinha o telefone tocando, não tocava. Pessoas que você acreditava que podia contar sumiram. Ou porque elas tentaram e você sumiu, ou porque elas simplesmente não apareceram mais. Porque o interesse sobre a sua pessoa era apenas profissional, enquanto você foi útil dentro desse processo. Onde você estava e como é que você saiu? Olha só, quando eu falei com a câmera ali, eu pintei esse quadro de horrores. O telefone não toca, você perde o crachá corporativo que te abre todas as portas. Se eu te disser que eu não sofri com este problema, que atinge a maioria, por algum motivo, ou porque eu sofria de uma dor maior, e Deus nos deu essa virtude, né? Que a gente sente só a dor maior. A dor, segundo colocado, ela desaparece, o cérebro não registra. Isso eu aprendi em biologia na 6ª série do colégio. Então, assim, talvez eu tivesse uma dor tão maior que eu não me incomodei com a perda da importância. Eu, por acaso, né, na virada dos anos 2000, 2006 e tal, eu estava sempre na mídia, Globo News, capa do Valor Econômico, então, assim, acho que meu ego estava satisfeito. Eu saí e não avisei ninguém. Saiu uma matéria no Valor Econômico com foto minha dizendo Fernando Blanco sai da COFACE, porque eu era meio popular na época. Então, assim, eu não me preocupei com isso, não avisei ninguém. Assim, outro dia um amigo me falou assim, escuta, mas é verdade que você teve esse problemão? Eu falei, teve. Todo mundo no mercado achava que você estava rico. Rico? Eu estava lascado. Mas eu não pedi ajuda para ninguém. Eu sei lá, Dal Bosco. De vez em quando alguém lembrava e me convidava para dar uma aula. Entra numa névoa onde a sinapse não acontece e, consequentemente, isso vem para o espectro social. Talvez. Eu me fechei. Mantive meu relacionamento com as pessoas próximas, ciclismo, competindo, brincando. Continuou fazendo esporte? Sim. Sim, a bicicleta nunca desgrudou, né? Espetacular. E me distraí muito com o meu blog sobre a história do ciclismo e tal. Fiquei famosinho no Brasil até com essa história, comentei corridas e tal. Por isso você escreve no LinkedIn, assim quanto na sua newsletter, Hablando com Blanco, de uma maneira muito original, muito natural, fácil. Porque eu também fiz uma opção de não fantasiar os meus textos. Por exemplo, se eu estou com um problema hoje, seja lá qual for a natureza e a gravidade, eu não escrevo, eu não vou ficar lá contando. Pô, sabe, gente, com chororô, tô ferrado hoje. Com o emocional lá em cima e... Pô, pra todo mundo ficar curtindo. Porque o povo parece que gosta de uma tragédia. Ou se gosta. Né? Então eu não falo, porque não interessa. Deixa eu me curar primeiro. Um dia eu falo. Principalmente se é a tragédia do outro e não a própria. As minhas próprias do passado eu contei. As pessoas adoram. Por quê? Porque eu acho que as pessoas, elas precisam saber que gente... Eu vou falar uma coisa que parece meio nojenta. Essa coisa meio síndrome de super-homem. O cara que olha o meu currículo, mestrado aqui, não sei o que lá, presidente, diretor, o cara é professor da FIA, porra, o cara é fodão, perfeito, não sei o que. É nada. Eu faço questão de dizer, eu sou humano igual a você. Todo mundo se arrebenta na vida. Se você não se arrebentou ainda, lamento dizer, uma hora ela vai te pegar. Porque pega. Pode ser doença, pode ser morte, pode ser o diabo a quatro. As minhas convicções espíritas também me ajudam a pensar dessa forma. A única coisa que não é finita é legado. Exato. Essa segue, né? Agora o resto... Uma hora acaba. Você pode dar a volta por cima, eu dei. O resto não tem gaveta. O que não garante que eu também não vá levar outro tombo. Porque às vezes a gente escorrega e cai. Hoje eu postei dizendo que eu faço hoje 1 ano de empresa. E eu botei lá direitinho, sabe? O mal-estar que eu sentia nos anos anteriores, hoje eu não sinto mais. Essa coisa de estar bem resolvido, com a maturidade, faz uma diferença danada. Fernando, mas nesses 12
anos, né, de depressão. Você foi buscando, claro, algumas ajudas e foi se testando, né? Onde foi a saída? Onde você se encontrou? Foi uma saída forçada, no sentido de alguém foi lá, pegou pelo colarinho e venha? Não, a história é simples. Vamos lá, dos 12 anos, durante 4, 5, eu fiquei em casa e fazendo algumas consultorias, algumas aulas, algumas coisas, meio que por opção. Eu estava muito tranquilo, achava que era rico. Depois teve uns 4 anos onde eu fiquei muito mal, porque aí o dinheiro acabou e eu não sabia para que lado corria. Ninguém me pegou pela mão e disse, não, vem cá, vou te dar uma força. Porque Que ano que era isso? 2014, 2018. Começo de crise econômica e social no Brasil, Lava Jato, aquele instabilidade por acaso, corporativa. eu via a Lava Jato por dentro, inclusive, eu era consultor de uma empreiteira. Eu sabia todos os nomes que estavam sendo falados lá. E eu posso dizer uma coisa, ninguém inocente foi preso. Só um detalhe. Todos aqueles nomes que foram enjaulados por algum período em Curitiba tinham culpa no cartório. Volta a fita. Eu tive alguns blogs muito bem sucedidos, porque eu contava detalhes sobre economia, enfim, os impactos nas empresas e tal. Aí, dividindo essa história em 4, primeiro os 4, eu estava de bem com a vida, estava em casa, fazendo trabalhos que eu queria, tinha dinheiro. Os outros 4 foi uma catástrofe, porque eu estava solto no mundo. E os últimos 4, eu encontrei uma mulher maravilhosa. O que a outra, que eu era um cara bem de vida, estava no jornal, falou assim, agora eu não quero mais. Eu peguei uma outra relação, comecei uma outra relação com uma mulher que me pegou deprimido e duro. E é uma história de amor, de apoio. Nesses últimos anos, eu estruturei mais ou menos a minha vida de professor, minha vida de empresário, de educação, porque eu vendi cursos por aí, e de mentoria. E há um ano e meio atrás, me resgataram. Primeiro no Edam Bank, depois na JHSF. E se preparando como um baita de um conselheiro que tem uma visão... Eu acho que sim. Eu acho que eu estranho que não me convidam para ser conselheiro. Mas você é um conselheiro natural e não percebe. Eu sou um mentor bem sucedido, eu garanto. Porque as pessoas com que eu já trabalhei e o reconhecimento que eu tive com elas eu acho que eu não morro de fome, porque eu acho que a minha história, novamente, se você pegar 4 quartis de sucesso, competência, inteligência profissional, 4 quartis, os gênios, os bons, os mais ou menos e os péssimos. Eu me coloco ali na fronteira entre o primeiro quartil e o segundo quartil. Como eu fui CEO de algumas coisas, eu tenho um monte de história bacana de sucesso, eu estou no primeiro quartil. Como eu dei uma desandada na maionese demais, aí eu caio para o segundo quartil. Moral da história, eu acho que eu estou ali naquela fronteira. Ou seja, eu não sou um sujeito excepcional. Eu convivi com CEOs e caras de mercado que estão lá em cima do primeiro quartil. Mas talvez eles não tenham vivido tanto quanto eu vivi. As dores, a queda, ressuscitar, isso... e aí combina com eu ser um educador ao mesmo tempo, e a história com esporte. Eu acho que eu sou uma figura interessante. Para ser conselheiro, você falou, se eu fosse qualquer empresa eu me contrataria para conselheiro, porque eu sou um especialista, um dos poucos especialistas sêniores de gestão de riscos. E o planeta Terra está no meio aquoso chamado risco, de várias formas, desde o risco do Tesouro Americano, que é uma coisa impensável e que pode ter um calote lá a qualquer momento, com risco de guerra, com pandemias, e assim, o mundo virou um ambiente muito perigoso. Bom, e o festival de RJs, de recuperações judiciais aqui no Brasil? Será que não tem ninguém no conselho para parar? Que história é essa? Onde você vai com esse endividamento todo? Fazendo projeção como se não tivesse crise nenhuma no futuro e se endividando até a alma. Ou seja, está faltando alguém que mostre assim, olha, o carro tem pedal do breque também, viu? Não é só acelerador. Blanco, de certa maneira, como banqueiro, via lá no passado, começo dos anos 2000, sucesso com uma definição.
hoje, não tenho dúvida que a palavra sucesso para você Uhum. mudou e talvez tenha mais sentido. Muito mais. Como você definia quem é uma pessoa de sucesso lá atrás e como é que define hoje? Lá atrás, eu sou um sujeito família, muito família. Eu, minha mulher, meus filhos, meus enteados. Então, para mim, sucesso naquela época era ter uma família muito bem estruturada e uma carreira executiva de crescimento constante, infinito, o céu é o limite, e acumular um monte de dinheiro. Era uma coisa bem assim, papum, preto e vermelho. Hoje em dia, você viu que eu não falei de mim, falei da carreira e falei da família. Eu percebi isso. Hoje, eu estava esperando. Hoje, sucesso sou eu. Minha saúde física, minha saúde emocional. O quanto você marca. A minha família. O tal do legado. Que eu fico muito feliz, que eu tô assim, quando eu escrevo no LinkedIn e vejo a gente que trabalhou comigo há 30 anos, 35 anos. Ainda valorizar coisas que eu disse, né? Ações que eu tomei em momentos como líder de equipes. E a carreira? A carreira vai bem, obrigado. E eu estou preparando a próxima, porque eu não vou ficar para semente como diretor de corporação. Uma hora eles vão cansar de mim, ou eu vou cansar deles. E aí eu quero ter uma outra coisa que é muito mais... Eu quero ser um broker, um corretor de conhecimento. Um cara que tem uma grande capacidade de absorver conhecimento e tem experiência de vida para lidar, modular esse conhecimento, porque o conhecimento frio não serve para muita coisa. Ele tem que ser massageado para ver o conhecimento para quê, quando, em situação de crise, e passar isso para frente. Então, mentoria, professor, palestrante. Eu acho que eu vou me realizar fazendo isso. De preferência em Torino, à distância, cuidando da minha netinha que vai nascer em fevereiro, a Sofia. Tendo liberdade financeira, liberdade Suficiente. geográfica, liberdade de tempo. A nova riqueza. Não é? E como as gerações, baby boomers X e Y, adoravam acreditar que a riqueza absoluta, o ganhar 100 mil por mês, e mais o bônus, e morar em alfa, seja lá qual for o nome, aquilo é que era o fim da vida. E aí, de repente, começa a ver assim, caramba, eu tenho tudo isso, tudo entre aspas, mas as 3 liberdades eu não tenho. Porque o cara tinha sempre um CNPJ definindo o máximo que ele podia crescer. Uhum. Tempo não tinha. E liberdade geográfica muito menos. Muito menos. Quando a gente vê hoje mentores podendo trabalhar, que a gente forma, estão pelo mundo inteiro, né? Entre outras funções desempenhadas à distância, inclusive conselheiros consultivos, e começa a ver que existe um outro horizonte, um outro tipo de riqueza que foi deixada para trás, eu não sabia como alcançar. E uma das riquezas que eu vejo, Blanco, que a gente passa a perceber só depois de um tempo na vida, é ter a noção que, caramba, dinheiro, se eu perder, dá para recuperar. Dá mesmo. Mas tem algo que não tem mais como recuperar, que é o tempo. O tempo, ele é finito. Exato. E quando a gente entende a finitude da vida, aí é a hora de começar a correr. Alguns descobrem bem antes, outros têm que ter um baque para começar a entender o que talvez lhe sobra, não é o que talvez lhe falta. Porque se o para frente, se o futuro é um bônus, é um presente, e a única coisa que existe é o agora, e o passado é apenas lembrança, e o passado a gente só pode ressignificar. Você ressignificou, e por isso está aqui nessa mesa, porque é um cara incomparável. Obrigado. É porque de alguma maneira você entendeu que seu tempo não poderia ser dado daqui para frente para o que não fazia sentido. Então, a última pergunta para a gente encerrar aqui, só para sua câmera ali. Com quem ou com o que hoje em dia você não perde mais tempo? Olha, eu tenho falado com bastante frequência o seguinte: eu me recuso a me aborrecer no trabalho. É uma frase complicada, porque o ambiente corporativo é de disputa, é de frustração. Ele é maravilhoso se você sabe lidar com ele, é pavoroso se você não sabe lidar com ele.
E eu estou numa fase da minha vida que eu me recuso a isso. Eu não quero mais ser promovido, eu não quero mais disputar a área, eu não quero mais fronteira. Eu quero produzir o melhor do que a minha intelectualidade e energia permitem e cuidar de pessoas. Eu tenho a mais absoluta convicção que são as equipes gerenciais, as equipes de base, é que produzem. Não é este CPF aqui. Eu sou limitadíssimo, eu sou uma pessoa que já deixou de ser técnico há muito tempo. Então, o meu propósito dentro da vida corporativa é principalmente cuidar de pessoas e tornar profissionais mais produtivos e mais felizes. Uma coisa que muito se fala, para e pensa, você que está assistindo, quantas vezes não passou pela tua cabeça de manhã cedo indo para o trabalho e dizer assim, meu Deus, vou ter que encarar aquilo. Ou sai do trabalho no final da tarde assim, graças a Deus eu me livrei daquilo. Eu me recuso a ter essa vida e me recuso que a minha equipe, as pessoas que gravitam à minha volta, tenham esse tipo de sentimento. É isso. Blanco, dá um abraço e vamos encerrar com a nossa empatia e consideração pelo outro.